Capítulo 29. Inevitabilidade. Alice tinha visto o momento em que Bella finalmente abriria os olhos. Havia razões práticas para eu querer encontrá-la sós antes que ela faça com qualquer outra pessoa. Bella não sabia nada sobre nossas ações para encobrir o que tinha acontecido. É claro que Alice ou Carlyle poderiam ter se encarregado disso, e Bella era inteligente o bastante para fingir amnésia até se informar sobre a história. Mas Alice sabia que eu precisava fazer mais do que apenas esclarecer a narrativa. Durante as horas de espera, Alice havia se apresentado a René e se dedicado a conquistá-la, de forma que as duas passaram a ser confidentes, pelo menos na cabeça de René. Foi Alice quem a convencera a almoçar bem naquele momento. Isso foi logo depois de 1 da tarde. Eu tinha fechado as cortinas para bloquear o sol da manhã, mas logo poderia abri-las. O sol já estava incidindo sobre o outro lado do hospital. Depois que René saiu, aproximei minha cadeira da cama de Bella, apoiando os cotovelos perto de seu ombro, na beirada do colchão. Eu não sabia se ela tinha sentido o tempo passar, ou se somente ainda estaria presa naquela maldita sala de espelhos. Ela precisava se sentir segura, e eu a conhecia bem o suficiente para saber que a visão de meu rosto a tranquilizaria. Para o bem ou para o mal, eu a acalmava. Ela começou a se remexer na cama no horário previsto. Já havia se movido antes, mas esse era um esforço mais concentrado. Sua testa se franziu quando os movimentos causaram dor, e o pequeno V de tensão surgiu em sua testa, entre as sobrancelhas. Como tantas vezes quis fazer, passei suavemente o dedo indicador sobre a marca, tentando desfazê-la. A expressão se atenuou um pouco e as pálpebras de Bella começaram a se agitar. O som do monitor de frequência cardíaca acelerou ligeiramente. Seus olhos se abriram, em seguida se fecharam. Bella tentou de novo, semicerrando-os diante da claridade das luzes. Desviou o rosto na direção da janela enquanto seus olhos se ajustavam. Seu coração começou a bater mais rápido, tentando se desvencilhar dos fios do monitor. Levou a mão à cânula de oxigênio sob o nariz, obviamente planejando removê-la. Eu a impedi. Não, não faça isso, falei baixinho. Assim que ouviu minha voz, seus batimentos desaceleraram. Edward! Ela não conseguiu virar a cabeça tanto quanto queria. Cheguei mais perto. Nossos olhos se encontraram e os dela, ainda pontilhados de vermelho, começaram a se encher de lágrimas. Ah, Edward, eu lamento tanto. Ouvi-la se desculpar me feriu de uma maneira muito precisa e penetrante. Shh, insisti. Agora vai ficar tudo bem. O que aconteceu? Perguntou Bella, a testa se franzindo como se ela estivesse tentando solucionar um enigma. Eu tinha planejado uma resposta. Tinha pensado na maneira mais delicada de explicar, mas, em vez disso, meus temores e meu remorso transbordaram dos meus lábios. Quase cheguei tarde demais. Eu podia ter me atrasado. Bella me encarou por um longo momento, e eu observei enquanto as lembranças voltavam. Ela gemeu e sua respiração se acelerou. Eu fui tão idiota, Edward. Pensei que ele estivesse com a minha mãe. Ele enganou a todos nós. Bella franziu a testa com um sentimento de urgência. Preciso ligar para o Charlie e para minha mãe. Alice ligou para eles. Ela havia substituído Carlyle e falava com Charlie várias vezes ao dia. Como René, ele estava completamente enfeitiçado. Eu sabia que Alice já tinha planejado a ligação que faria depois de Bella despertar. Ela passou o dia animada para esse momento. René está aqui. Bom, aqui no hospital. Ela foi pegar alguma coisa para comer. Bella se mexeu como se estivesse prestes a pular da cama. Ela está aqui? Segurei seu ombro e a mantive onde estava. Ela piscou algumas vezes e olhou em volta, atordoada. Ela vai voltar logo, assegurei. E você precisa ficar quieta. Isso não a acalmou como eu pretendia. Sua expressão era de pânico. Mas o que vocês disseram a ela? Por que contaram que eu estou aqui? Eu abri um leve sorriso. Que você caiu 2 lances de escada e atravessou uma vidraça. Considerando a naturalidade com que os pais dela tinham aceitado a história, não apenas como algo possível, mas de certa forma esperado, me senti no direito de fazer um acréscimo. Tem que admitir que isso poderia acontecer. Bella suspirou, mas parecia mais tranquila por saber seu álibi. Ela olhou por alguns segundos para o próprio corpo, ainda coberto pelo lençol. O que aconteceu comigo? Perguntou. Listei os ferimentos mais importantes. Você quebrou uma perna, fraturou 4 costelas, sofreu algumas fissuras no crânio, está com hematomas cobrindo cada centímetro da sua pele e perdeu muito sangue. Eles fizeram algumas transfusões. Eu não gostei, deixou seu cheiro completamente diferente por um tempo. Ela sorriu e em seguida estremeceu. Deve ter sido uma mudança boa para você. Não, prefiro seu cheiro. Ela me fitou cuidadosamente com um olhar penetrante. Depois de um longo momento, perguntou. Como você conseguiu?
Eu não sabia porque esse assunto era tão desagradável. Eu tinha conseguido. Sabia que Emmett, Jasper e Alice ficaram impressionados com a minha façanha, mas eu não conseguia encarar as coisas da mesma forma. Tinha chegado perto demais, e me lembrava com uma clareza insuportável de como meu corpo havia desejado permanecer naquele êxtase para sempre. Não consegui mais encará-la. Olhei para sua mão, tomando-a cuidadosamente na minha. Os fios se espalharam para os dois lados. Não tenho certeza, sussurrei. Ela não disse nada, e eu senti seus olhos em mim, à espera de uma resposta melhor. Suspirei. Minhas palavras foram pouco mais do que um sopro. Foi impossível parar. Impossível, mas consegui. Tentei sorrir para ela, olhar em seus olhos. Eu devo mesmo amar você. Meu gosto não é tão bom quanto o meu cheiro? Ela sorriu ao fazer a piada, mas se encolheu ao sentir a lesão nas maçãs do rosto. Não tentei acompanhar seu tom descontraído. Obviamente, ela não deveria estar sorrindo. É ainda melhor, respondi com sinceridade, ainda com um pouco de amargura. Melhor do que eu imaginava. Desculpe, revirei os olhos. De todas as coisas para se desculpar. Ela examinou minha expressão e pareceu insatisfeita com o que encontrou. Pelo que eu devia me desculpar? Por nada, eu queria dizer, mas vi que ela estava se sentindo culpada, então lhe dei algo para refletir. Por quase me deixar sem você para sempre. Ela assinou com a cabeça, distraída, aceitando as minhas palavras. Desculpe. Acariciei o dorso de sua mão, me perguntando se ela estaria sentindo o meu toque, mesmo com todos os curativos. Sei por que você fez isso. Mesmo assim, foi irracional. Devia ter esperado por mim, devia ter me contado. Isso não fez nenhum sentido para ela. Você não teria me deixado ir. Não, falei com os dentes cerrados, não teria. Seus olhos ficaram distantes por um momento e o coração disparou. Um arrepio percorreu seu corpo e ela gemeu de dor. Bella, qual é o problema? Ela falou com uma voz chorosa. O que aconteceu com James? Bem, pelo menos nesse ponto eu poderia tranquilizá-la. Depois que eu arranquei de você, Emmett e Jasper cuidaram dele. Ela franziu a testa, gemeu e suavizou a expressão. Não vi Emmett e Jasper lá. Eles tiveram que sair da sala. Havia muito sangue, um rio de sangue. Por um segundo tive a sensação de ainda estar manchado por ele. Mas você ficou, sussurrou ela. Sim, eu fiquei. E Alice e Carlyle, disse ela com a voz cheia de espanto. Eu abri um breve sorriso. Eles também amam você, sabe disso. Sua expressão ficou subitamente angustiada outra vez. A Alice viu a fita? Sim. Era uma conversa que estávamos evitando. Eu sabia que ela estava fazendo sua própria investigação. E ela sabia que eu ainda não estava pronto para tocar no assunto. Ela não pôde enxergar, disse Bella com urgência. Por isso não lembrava. Era muito típico de Bella voltar toda a sua preocupação para outra pessoa, mesmo em um momento como aquele. Eu sei, agora ela entende. Não sei ao certo que expressão eu estava fazendo, mas Bella ficou preocupada. Ela tentou estender a mão para tocar minha bochecha, mas o catéter a deteve. Ai, gemeu. Será que o catéter havia saído do lugar? O movimento não tinha sido tão brusco, mas eu não podia examinar de perto. O que foi? Perguntei. Agulhas, respondeu ela. Bella estava olhando fixamente para o teto, concentrada, como se houvesse alguma coisa mais instigante ali do que o revestimento acústico. Ela respirou fundo e eu fiquei surpresa ao ver um tom esverdeado surgir em torno de sua boca. Medo de uma agulha? Resmunguei. Ah, um vampiro sádico que pretende torturá-la até a morte não é o problema, é claro. Ela corre para se encontrar com ele, mas uma agulha intravenosa, por outro lado... Bella revirou os olhos. O tom esverdeado já estava desaparecendo. Então, de repente, seus olhos voltaram para mim, e ela me perguntou em um tom angustiado. Por que você está aqui? Eu tinha pensado, mas isso não importava. Quer que eu vá embora? Talvez o que eu precisava fazer fosse mais fácil do que eu imaginava. Uma dor lacinante atravessou a área do meu coração obsoleto. Não, protestou Bella. Foi quase um grito. Ela moderou deliberadamente o volume da voz até se tornar apenas um sussurro. Não, quer dizer, por que minha mãe acha que você está aqui? Eu preciso ter uma história pronta antes de ela voltar. Ah, claro que não seria tão fácil. Tantas vezes achei que ela estivesse cansada de mim, mas nunca estava. Eu vim até Phoenix para tentar colocar algum juízo na sua cabeça, expliquei, com a mesma voz sincera e ingênua que usava quando precisava da permissão das enfermeiras para permanecer no quarto. Para convencê-la a voltar a Forks. Você concordou em me ver e foi para o hotel onde eu estava com Carlyle e Alice. Arregalei os olhos, deixando-os mais inocentes. É claro que eu estava aqui com supervisão paterna, mas você tropeçou na escada a caminho do meu quarto e, bom, você sabe o resto. Mas não precisa se lembrar de nenhum detalhe. Você tem uma boa desculpa para estar meio confusa quanto às minúcias. Ela pensou por alguns momentos.
Existem algumas falhas nessa história. Nenhuma vidraça quebrada, por exemplo. Não consegui conter um sorriso. Na verdade, não. Alice se divertiu um pouquinho fabricando as provas. Todos os cuidados foram tomados para que parecessem muito convincentes. Você poderia processar o hotel se quisesse. Essa ideia, claro, a deixou escandalizada. Acariciei suavemente sua bochecha, que não estava machucada. Não tem por que se preocupar. Sua única tarefa agora é ficar boa. Seus batimentos se aceleraram. Procurei por sinais de dor. Repassei minhas palavras em busca de algo que pudesse tê-la perturbado. Mas então notei as pupilas dilatadas e me dei conta. Ela estava reagindo ao meu toque. Seus olhos se estreitaram, focados na máquina que denunciava os excessos de seu coração. Isso vai ser constrangedor. E baixinho de sua expressão. Um leve rubor tinha surgido em sua bochecha ilesa. Imagino. Eu já estava a apenas alguns centímetros de seu rosto. Lentamente, reduzi a distância. Seu coração bateu ainda mais rápido. Quando a beijei, meus lábios mal pressionando os dela, o ritmo sofreu um sobressalto. Bella ficou literalmente sem fôlego. Me afastei rapidamente, nervoso até seus batimentos retomarem uma cadência saudável. Parece que eu vou ter que ser ainda mais cauteloso do que o normal. Ela fez uma careta, estremeceu e disse: Ainda não terminei de beijar você. Não me faça ir até aí. Eu sorri diante da ameaça. Então a beijou de novo com cuidado, me afastando assim que seu coração começou a acelerar. Foi um beijo muito curto. Ela parecia prestes a reclamar, mas nós precisaríamos parar de qualquer forma. Afastei minha cadeira a meio metro da cama. Acho que ouvi sua mãe. René estava subindo as escadas. Pretendia pegar algumas moedas na bolsa, preocupada com todas as porcarias que andava comendo nos últimos dias. Ela desejou ter tempo de ir à academia, mas por hora as escadas teriam que bastar. O rosto de Bella se contraiu. Imaginei que fosse por causa da dor. Me inclinei em sua direção, desesperado para fazer alguma coisa. Não me deixe, disse ela, quase chorando. Seus olhos estavam transbordando de medo. Eu não queria pensar nessa reação. Em minha mente, a visão de Alice me atormentava. Bella, curvada em agonia, lutando para respirar. Eu me recompus por um momento, então tentei responder naturalmente. Não vou. Vou tirar um cochilo. Sorri para ela. Em seguida, corri para a poltrona turquesa e a reclinei ao máximo. Afinal, René tinha me dito para usá-la quando precisasse descansar. Fechei os olhos. Não se esqueça de respirar, sussurrou Bella. Me lembrei de quando ela fingiu para o pai que estava dormindo e reprimi um sorriso. Esperei exageradamente. René passou no posto de enfermagem. Alguma mudança? Perguntou o auxiliar de plantão. Uma mulher mais jovem e forte chamada Bea. Ficou claro pelo seu tom distraído que René esperava uma resposta negativa. Ela continuou andando. Na verdade, houve algumas alterações na frequência cardíaca. Eu já estava indo verificar. Ah, não, eu não devia ter saído. René começou a dar passos mais largos, preocupada. Vou ver como ela está e já aviso. A auxiliar de enfermagem, que já estava se levantando da cadeira, atendeu ao pedido de René e voltou a se sentar. Bella se contorceu e a cama rangiu. Ficou clara quanto a angústia da mãe a afetava. René abriu a porta silenciosamente. É claro que ela queria que Bella acordasse, mas ainda assim parecia indelicado fazer barulho. Mãe, sussurrou Bella com alegria. Eu não podia ver a expressão de René enquanto fingia dormir, mas seus pensamentos estavam emocionados. Ouvi seus passos vacilarem, e então ela me viu adormecido. Ele nunca vai embora, não é? Murmurou enquanto gritava mentalmente. Mas eu já tinha me acostumado com o volume. Não me sobressaltava mais como antes. Ela ficou um pouco mais tranquila. No entanto, tinha começado a se perguntar se eu nunca dormia. Mãe, é tão bom ver você, disse Bella com entusiasmo. Por um instante, René ficou chocada com os olhos de Bella, pontuados de sangue. Os dela se encheram d'água ao perceber a evidência do sofrimento da filha. Espiei por entre as pálpebras e vi René abraçá-lo com cuidado. As lágrimas haviam escorrido por suas bochechas. Bella, fiquei tão aflita. Me desculpe, mãe, mas agora está tudo bem. Era desconfortável ouvir Bella, no estado em que estava, consolar a mãe saudável, mas imaginei que a relação dela sempre tivesse sido assim. Talvez a maneira como a mente única de René interagia com as outras pessoas a tivesse tornado um pouco narcisista. Era algo difícil de evitar. Quando todos à volta atendiam aos seus desejos não ditos. Fico tão feliz por finalmente ver seus olhos abertos, disse René, embora internamente estremecesse mais uma vez diante da aparência assustadora deles. Houve um momento de silêncio. Então, Bella perguntou, insegura. Por quanto tempo ficaram fechados? Me dei conta de que não falamos sobre isso. Hoje é sexta-feira, querida. Você ficou apagada por algum tempo, respondeu René. Bella ficou em choque. Sexta?
Eles a mantiveram sedada por um tempo, querida. Você sofreu muitas lesões. Eu sei, disse ela com ênfase. Me perguntei quanta dor estaria sentindo naquele momento. Teve sorte de o Dr. Cullen estar aqui. Ele é um bom homem, mas tão novo e mais parece um modelo do que um médico. Você conheceu o Carlyle? E a irmã do Edward, Alice, uma menina adorável. É verdade. Os pensamentos excedentes de René se voltaram para mim outra vez. Você não me contou que tinha amigos tão bons em Forks. Amigos muito, muito bons. De repente, Bella gemeu. Meus olhos se abriram por vontade própria, mas não me denunciaram. Os olhos de René também estavam voltados para Bella. Onde dói? Perguntou. Estou bem, assegurou ela a René, embora eu soubesse que estava se dirigindo a mim também. Nossos olhos se encontraram por um segundo antes de eu fechar os meus novamente. Só preciso me lembrar de não me mexer. René movia os braços inutilmente sobre o corpo inerte da filha. Quando Bella voltou a falar, sua voz estava muito animada. Onde está Phil? René se distraiu por completo, o que parecia ser o objetivo. Ainda não contei a ela a ótima notícia. Ela vai ficar tão feliz. Na Flórida. Bella, você nem imagina. Justo quando estávamos prestes a ir embora, a boa notícia chegou. O Phil assinou com um time? Perguntou Bella. Ouviu o sorriso em sua voz, certa da resposta. Sim, como adivinhou? Com o Suns, dá para acreditar? Mãe, isso é ótimo, disse ela, mas havia certa confusão em seu tom, sugerindo que Bella não fazia ideia de quem era o Suns. E você vai gostar muito de Jacksonville, exclamou ela. René estava quase explodindo de entusiasmo. Seus pensamentos gritavam junto com suas palavras, e eu tinha certeza de que teriam sobre Bella o mesmo efeito que tinham sobre as outras pessoas. Ela começou a elogiar o clima, o mar, a linda casa amarela com adornos brancos, certa de que a filha ficaria tão empolgada quanto ela. Eu conhecia cada detalhe dos planos de René para o futuro de Bella. Em sua mente, René havia vibrado centenas de vezes com a boa notícia enquanto esperávamos sua filha despertar. Em muitos sentidos, seus planos eram exatamente a solução que eu estava procurando. Espera, mãe, disse Bella confusa. Eu imaginei o entusiasmo de René sufocando-a com uma concha pesada. Do que você está falando? Eu vou para a Flórida. Eu moro em Forks. Mas não precisa mais, bobinha, respondeu René rindo. Agora o Phil vai poder passar muito mais tempo com a gente. Nós conversamos e o que eu vou fazer é alternar metade do tempo com você, metade com ele, quando houver jogos em outras cidades. René esperou pela alegria de Bella. Mãe, disse ela lentamente, eu quero morar em Forks. Já me adaptei à escola e tenho algumas amigas. Os olhos de René me fitaram com irritação. E o Charlie precisa de mim, continuou Bella. Ele fica tão sozinho lá e não sabe cozinhar nada. Você quer ficar em Forks? Perguntou René, como se as palavras não fizessem nenhum sentido naquela ordem. Por quê? Esse garoto é a verdadeira razão. Eu já disse, tem a escola, Charlie. Ai, de novo tive que olhar. René pairava sobre Bella, estendendo as mãos, hesitante sem saber onde tocar. Acabou pousando a mão sobre a testa da filha. Bella, querida, você odeia Forks. René parecia preocupada com o fato de ela não se lembrar. A voz de Bella subiu um tom defensivo. Não é tão ruim. René decidiu ir direto ao ponto. É esse rapaz? Sussurrou ela. Era mais uma acusação do que uma pergunta. Bella hesitou, mas acabou admitindo. Ele é parte do motivo. Então, teve uma chance de conversar com o Edward? Sim, e quero falar com você sobre isso. Sobre o quê? Perguntou Bella inocentemente. Acho que esse rapaz está apaixonado por você, sussurrou René. Eu também acho. Bella está apaixonada? Quantas coisas eu perdi? Como ela pôde não me contar? O que eu devo fazer? E como você se sente em relação a ele? Bella suspirou e respondeu em um tom espontâneo. Eu sou louca por ele. Bem, ele parece muito legal e, meu Deus, é incrivelmente bonito. Mas você é tão nova, Bella. E se parece muito com Charlie. É cedo demais. Sei disso, mãe, concordou Bella prontamente. Não se preocupe, é só uma paixãozinha. Está bem, respondeu René. Ótimo, então ela não está encarando essa história com tanta intensidade. Não está agindo feito Charlie. Minha nossa, já é tão tarde. Estou atrasada. Bella percebeu a distração momentânea de René. Precisa ir? O Phil deve ligar daqui a pouco. Eu não sabia que você ia acordar. O telefone provavelmente está tocando lá em casa nesse exato momento. Eu devia ter conseguido o número daqui. Tudo bem, mãe. Bella não conseguiu esconder totalmente o alívio. Não vou ficar sozinha. Eu volto logo. Estou dormindo aqui, sabia? Acrescentou René, exibindo seu comportamento de boa mãe.
Ah, mãe, não precisa fazer isso. Bella ficou incomodada ao pensar na mãe se sacrificando por ela. Não era assim que a relação delas funcionava. Pode dormir em casa, eu nem vou perceber. Fiquei nervosa demais, admitiu René, consciente bastante para soar acanhada depois de se gabar. Houve um crime no bairro e não gosto de ficar ali sozinha. Crime? Bella ficou instantaneamente em alerta máximo. Alguém arrombou aquele estúdio de dança da esquina e o incendiou completamente. Não restou nada. E deixaram um carro roubado na frente. Lembra quando você dançava lá, querida? Nós não tínhamos sido os únicos a roubar um carro. Na verdade, o carro do rastreador estava estacionado na estrada sul do estúdio de dança. Não encobrimos os crimes dele, só os nossos. Mas isso acabou se mostrando útil para o nosso álibi, já que aquele carro tinha sido roubado um dia antes de chegarmos a Phoenix. Lembro, disse Bella com um tremor na voz. Tive dificuldade de me manter imóvel. René também ficou comovida. Eu posso ficar, meu bem, se precisar de mim. Não, mãe, eu estou bem. Edward vai ficar comigo. É claro que vai. Bem, eu na verdade tenho que colocar roupa para lavar e acho que devo limpar a geladeira. Aquele leite já está há meses. Vou voltar à noite. Eu te amo, mãe. Também te amo, Bella. Procure ter mais cuidado, querida. Não quero perder você. Me esforcei para controlar o sorriso que ameaçou estragar minha encenação. Nesse momento, Bia entrou no quarto, contornando René para verificar os monitores. René beijou a testa de Bella, deu leves tapinhas em sua mão e saiu, ansiosa para contar a Phil a notícia de que ela estava melhor. Está se sentindo ansiosa, querida? Perguntou Bea. Seus batimentos cardíacos aceleraram um pouco. Estou bem, garantiu Bella. Vou contar à sua enfermeira que você acordou. Ela virá vê-la daqui a um minutinho. Depois que Bea saiu, corri para o lado de Bella antes mesmo de a porta se fechar. Ela ergueu as sobrancelhas, não sei se preocupada ou impressionada. Você roubou um carro? Eu sabia que Bella estava se referindo ao carro no estacionamento, mas ela não estava errada, a não ser pelo fato de que tinham sido 2 carros. Era um bom carro, bem rápido, respondi. Como foi sua soneca? Perguntou ela. O clima bem-humorado da nossa conversa desapareceu. Interessante. A mudança de tom a confundiu. O que foi? Olhei para a área volumosa formada por sua perna quebrada, sem ter certeza do que ela veria em meus olhos. Estou surpreso, falei lentamente. Pensei que a Flórida e sua mãe, bom, pensei que era o que você queria. Mas na Flórida você ficaria trancado o dia todo em casa, respondeu ela, sem entender. Só poderia sair à noite, como um vampiro de verdade. A maneira como ela falou me fez ter vontade de sorrir. Mas naquele momento eu queria muito não sorrir. Eu ficaria em Forks, Bella, ou outro lugar parecido, um lugar onde não pudesse mais machucar você. Ela me encarou com uma expressão confusa, como se eu tivesse respondido em latim. Esperei que processasse as minhas palavras. Então seu coração começou a bater mais rápido. Sua respiração ficou ofegante. Ela estremecia cada vez que inspirava, a expansão dos pulmões pressionando as costelas quebradas. Um eco da futura Bella em sofrimento se projetou em meu rosto. Era difícil assistir. Eu queria dizer algo que amenizasse sua dor, seu terror, mas isso era supostamente a coisa certa a fazer. Não parecia certo, mas eu não podia confiar nos meus sentidos egoístas. Glória entrou no quarto, recém-chegada para o turno da tarde. Examinou Bella com olhos treinados. Eu diria que a recuperação dela está mais ou menos no grau 6, mas é bom ver seus olhos abertos. Hora dos analgésicos, querida, sugeriu ela gentilmente, dando batidinhas no catéter. Não, não, recusou Bella ofegante. Não precisa de nada. Não precisa ser corajosa, querida. É melhor não se estressar demais. Você precisa descansar. Glória ficou esperando que Bella mudasse de ideia, mas ela balançou cuidadosamente a cabeça. Sua expressão uma mistura de dor e rebeldia. A enfermeira suspirou. Muito bem, toque a campainha quando precisar. Ela olhou para mim, sem saber ao certo o que achava da minha vigília constante. Deu uma última checada nos monitores de Bella e saiu. Os olhos de Bella ainda estavam aflitos. Coloquei as mãos nas laterais do seu rosto, encostando de leve no malar fraturado. Shh, Bella, fica calma. Não me deixe, implorou ela, a voz falhando. E era por isso que eu não conseguia ser forte bastante sozinho. Como poderia fazê-la sofrer ainda mais? Ela estava deitada ali, toda enfaixada, lutando contra a dor, e sua única súplica era que eu ficasse. Não vou, respondi enquanto mentalmente expandia minha resposta. Não até você estar inteira de novo. Não até você estar pronta. Não até eu encontrar forças. Agora, relaxe antes que eu chame a enfermeira para sedar você. Mas foi como se ela pudesse ouvir minhas ressalvas mentais. Antes da caçada e do horror, eu tinha prometido a ela diversas vezes que ia ficar. Era sempre verdade e ela sempre acreditou.
Dessa vez, no entanto, ela percebeu algo diferente, e o ritmo de seus batimentos não diminuiu. Acariciei sua bochecha. Bela, eu não vou a lugar nenhum. Vou ficar bem aqui pelo tempo que precisar de mim. Jura que não vai me deixar? Sussurrou ela. Sua mão se moveu rapidamente para as costelas. Deviam estar doendo. Ela estava frágil demais para essa conversa. Eu deveria ter me dado conta. Deveria ter esperado. Mesmo que René tivesse acabado de lhe oferecer a opção perfeita para uma vida livre de vampiros. Tomei seu rosto entre as mãos, deixando o intenso amor que eu sentia por ela preencher meus olhos. E menti com toda a experiência de 100 anos de simulação diária. Eu juro. A tensão em seu corpo cedeu. Seus olhos não desviaram dos meus, mas depois de alguns segundos, seu coração voltou a bater no ritmo normal. Melhor? Seu olhar estava desconfiado. A voz insegura quando respondeu. Sim. Ela ainda devia sentir que eu estava escondendo alguma coisa. Eu precisava que ela acreditasse em mim por mais um tempo, para que pudesse ficar boa e em segurança. Eu não podia ser responsável por complicar sua recuperação. Então tentei agir como agiria se não estivesse escondendo nada, como se sua reação agitada tivesse me exasperado. Fiz uma cara de irritação e resmunguei. Uma reação um pouco exagerada, não acha? Eu falei rápido demais. Bela provavelmente não conseguiu entender. Por que disse isso? Sussurrou ela com um tremor na voz. Está cansado de ter que me salvar o tempo todo? Você quer que eu vá embora? Eu poderia rir durante um século da ideia de me cansar dela ou chorar por um milênio. Mas ia chegar um momento, eu tinha certeza, em que teria de convencê-la do contrário. Então, medi bem as palavras para que soassem contidas, moderadas. Não, não quero ficar sem você, Bela. É claro que não. Seja racional. E eu tampouco tenho problemas em salvar você, a não ser pelo fato de que fui eu que coloquei em perigo. Esse é o motivo de você estar aqui. A verdade acabou transparecendo no fim da minha resposta. Bela me olhou de cara feia. Sim, tem razão. Você é o motivo de eu estar aqui, viva. Não consegui manter minhas palavras moderadas. Sussurrei para esconder a dor. Mais ou menos, coberta de ataduras e gesso, praticamente incapaz de se mexer. Não estava me referindo à minha recente experiência de quase morte, disse ela, irritada. Estava pensando nas outras. Pode escolher qual. Se não fosse você, eu estaria criando raiz no cemitério de Forks. Eu estremeci diante dessa imagem, mas voltei ao meu argumento, sem deixar que ela me distraísse do meu remorso. Mas essa não foi a pior parte. Não foi ver você ali no chão, cheia de fraturas e ferimentos. Eu me esforcei para retomar o controle da minha voz. Nem pensar que eu tinha chegado tarde demais, nem mesmo ouvir seu grito de dor. Todas essas lembranças insuportáveis que vou levar comigo pelo resto da eternidade. Não, o pior foi saber que eu poderia não parar, acreditar que eu mesmo iria matar você. Ela franziu o rosto, mas não matou. Podia ter matado com muita facilidade. Mais uma vez, seus batimentos se aceleraram. Prometa, sussurrou. O quê? Ela estava me olhando com raiva. Você sabe o quê? Bela tinha percebido o tom das minhas palavras. Ouviu que eu estava tentando me convencer a ser forte. Eu precisava lembrar que ela lia meus pensamentos 1000 vezes melhor do que eu lia os dela. Precisava ignorar minha vontade de confessar. O mais importante naquele momento era sua recuperação. Tentei dizer apenas coisas verdadeiras, para que ela não percebesse minhas intenções com a mesma facilidade de antes. Não pareço ser forte o suficiente para ficar longe de você, então acho que vai prevalecer a sua vontade, quer isso mate você ou não. Ótimo, disse ela, mas percebi que não estava convencida. Você me disse como parou, agora quero saber por quê. Por quê? Repeti sem entender. Por que parou? Por que não deixou simplesmente que o veneno se espalhasse? Agora eu seria como você. Eu nunca tinha explicado isso a ela. Tinha esquivado de suas perguntas com muito cuidado. E sabia que ela não poderia tirar essas dúvidas em nenhuma pesquisa na internet. Fiquei louco de raiva por um momento. E em minha loucura vi o rosto de Alice. Serei a primeira a admitir que não tenho experiência com relacionamentos. Bela começou a falar rápido, preocupada com o que tinha deixado escapar e tentado me distrair. Mas isso parece lógico. Um homem e uma mulher precisam ser, de alguma forma, iguais. Um deles não pode sempre aparecer e salvar o outro. Eles têm que se salvar igualmente. Bela tinha razão, mas estava perdendo de vista o ponto mais importante. Eu nunca poderia ser igual a ela. Para mim, não havia como voltar atrás. E essa era a única igualdade que a deixava ilesa. Cruzei os braços na beirada do colchão e apoiei o queixo sobre eles. Estava na hora de baixar o tom da discussão. Você já me salvou, disse a ela calmamente. E era verdade. Não posso ser sempre a Lois Lane, alertou-me. Também quero ser o super-homem.
Mantive minha voz suave, apaziguadora, mas tive que desviar o olhar. Você não sabe o que está pedindo. Acho que sei. Bela, você não sabe, murmurei, minha voz ainda gentil. Tive quase 90 anos para pensar nisso e ainda não tenho certeza. Preferiria que o Carlyle não tivesse salvado você? Não, eu não preferiria isso. Nesse caso, eu nunca teria conhecido Bela, mas minha vida estava acabada. Eu não estava abrindo mão de nada, exceto da minha alma. Você é a minha vida, você é a única coisa que me deixaria magoada se eu perdesse. Ela estava descrevendo com exatidão o meu lado do nosso relacionamento. E o que vai fazer quando ela pedir que você a transforme? E quando ela implorar? A lembrança de Rosalie sussurrou em minha mente. Não posso fazer isso, Bella. Não vou fazer isso com você. E por que não? A voz dela soou áspera, alterada pela raiva. Não me diga que é difícil demais. Depois de hoje, ou sei lá, alguns dias atrás, enfim, depois daquilo não deve ser nada. Me esforcei para manter a calma. E a dor? Lembrei a ela. Eu não queria pensar nisso. Esperava que ela também não quisesse. Seu rosto empalideceu. Era algo difícil de ver. Ela lutou contra a lembrança por um longo momento. Então ergueu a cabeça. Isso é problema meu. Posso lidar com ela. É possível levar a coragem ao ponto que se torne insanidade, murmurei. Isso não é um problema. 3 dias, grande coisa. Alice provavelmente era melhor, mesmo que eu não soubesse onde ela estava. Me dei conta de que seu sumiço era proposital. Ela ia me evitar até que eu me acalmasse. Tinha certeza. Queria ligar para ela, dizer o que achava dessa fuga covarde, mas podia apostar que ela não ia atender. Retomei o foco. Se Bella queria continuar essa discussão, eu ia continuar apontando as coisas que ela não tinha considerado. E Charlie? Perguntei da forma sucinta. E René? Foi mais difícil para Bella menosprezar esse argumento. Alguns minutos se passaram enquanto tentava encontrar uma resposta. Ela abriu a boca, em seguida fechou. Em nenhum momento desviou o olhar, mas a rebeldia em seus olhos aos poucos se transformou em frustração. Por fim, ela mentiu. E isso ficou óbvio, como costumava ficar. Olhe, isso também não é um problema. René sempre tomou as decisões que eram melhores para ela. Ela ia querer que eu fizesse o mesmo. E Charlie é resistente. Está acostumado a ficar sozinho. Não posso cuidar deles para sempre. Tenho que viver a minha vida. Exatamente, concordei com a voz carregada. E não vou pôr um fim nela para você. Se está esperando que eu esteja no meu leito de morte, tenho uma novidade para você. Eu já estou nele. Esperei até ter certeza de que minha voz se manteria equilibrada. Você vai se recuperar. Ela respirou fundo e fez uma expressão de dor. Quando respondeu, falou lentamente em voz baixa. Não, não vou. Será que ela achava que eu estava mentindo sobre seu estado? É claro que vai, insisti sério. Pode ficar com 1 ou 2 cicatrizes. Está enganado, eu vou morrer. Não consegui manter a calma. Ouvi a tensão em minha voz. Francamente, Bella, você terá alta daqui a alguns dias, 2 semanas no máximo. Ela me encarou desolada. Posso não morrer agora, mas vou morrer um dia. A cada minuto, chego mais perto e vou ficar velha. A ansiedade se transformou em desespero quando entendi o que ela queria dizer. Será que ela achava que eu ainda não tinha pensado nisso? Que havia de alguma forma ignorado esse fato gritante, sem reparar nas minúsculas mudanças em seu rosto, acentuadas pela minha rígida imutabilidade? Será que ela achava que, sem o dom de Alice, eu não conseguia enxergar o futuro óbvio? Enterrei o rosto nas mãos. É como costuma acontecer, como deve acontecer. É como aconteceria se eu não existisse, e eu não deveria existir. Bella bufou. Ergui o rosto, surpreso com a mudança no tom. Que coisa mais idiota! É como ir até alguém que acaba de ganhar na loteria, tirar seu dinheiro e dizer: olhe, vamos voltar a como as coisas devem ser. É melhor assim. E eu não estou convencida disso. Estou longe de ser um prêmio de loteria, grunhi. É verdade, você é muito melhor. E virei os olhos, mas tentei recuperar um pouco de controle. Aquilo não era bom para ela, como atestavam os monitores. Bella, não vamos mais ter essa discussão. Eu me recuso a condenar você à eternidade da noite e ponto final. Assim que terminei de falar, percebi como minhas palavras soavam condescendentes e soube que Bella ia responder antes mesmo dela estreitar os olhos. Se acha que esse é o ponto final, então não me conhece muito bem. Você não é o único vampiro que eu conheço, lembrou ela. Mais uma vez, fiquei louco de raiva. Alice não se atreveria. Alice já viu isso, não viu? Provocou ela, confiante, embora aparentemente Alice tivesse omitido algumas partes da história. É por isso que as coisas que ela diz o aborrecem. Ela sabe que serei como vocês, um dia. Ela está errada.
Eu também estava confiante. Já sabia contornar as visões de Alice. Ela também viu sua morte, mas isso não aconteceu. Você nunca vai me ver apostando contra a Alice. Ela voltou a me encarar com olhos desafiadores. Senti as linhas do meu rosto se intensificarem e me esforcei para relaxá-las. Com essa conversa, estávamos perdendo o pouco tempo que tínhamos. E ao que isso nos leva? Perguntou ela hesitante. Suspirei, então ri sem achar muita graça. Acho que o nome disso é impasse. Um impasse que levava a uma inevitabilidade. O suspiro profundo de Bela ecoou o meu. Ai! Olhei para o seu rosto, em seguida para o botão que nos conectaria à enfermeira. Como está se sentindo? Estou bem, respondeu ela de forma pouco convincente. Sorri. Não acredito em você. Ela fez um beicinho. Não vou dormir de novo. Precisa descansar. Toda essa discussão não é boa para você. Minha culpa, é claro, sempre minha culpa. Então ceda, sugeriu ela. Apertei o botão. Valeu a tentativa. Não, reclamou ela. Sim, a voz de Bia soou distante no minúsculo alto-falante. Acho que já estamos prontos para mais analgésicos, falei. Bela me olhou de cara feia, depois estremeceu. Vou chamar a enfermeira. Não vou tomar, ameaçou Bela. Olhei sugestivamente para o catéter. Acha que não vão pedir para você engolir nada? Acho que não vão pedir para você engolir nada. O coração dela disparou de novo. Bela, você está com dor. Precisa relaxar para ficar boa. Por que está sendo tão difícil? Não vou colocar mais nenhuma agulha em você a essa altura. Sua expressão tinha perdido toda a teimosia. Ela parecia apenas angustiada. Não estou com medo das agulhas, estou com medo de fechar os olhos. Tomei o rosto dela entre as mãos e sorri com toda sinceridade. Isso era fácil. Tudo que eu queria, tudo que eu sempre ia querer, era olhar em seus olhos para sempre. Eu disse que não vou a lugar nenhum. Não tenha medo. Enquanto isso fizer você feliz, vou ficar aqui. Até você estar recuperada, até estar pronta, até eu reunir a força necessária. Ela sorriu, apesar da dor. Isso significa para sempre, sabe disso? Para sempre imortal. Ah, você vai superar, brinquei. É só uma paixãozinha. Ela tentou balançar a cabeça, mas desistiu ao sentir uma pontada. Eu fiquei chocada quando a René engoliu essa. Sei que você conhece bem a verdade. Essa é a beleza de ser humano, falei baixinho. As coisas mudam. Não perca seu tempo. Tive que rir da expressão irônica. Ela sabia que eu tinha todo o tempo do mundo. Gloria entrou no quarto já com uma seringa nas mãos. Ele precisa dar um sossego a ela. Coitadinha. Saí do caminho antes que ela terminasse de dizer com licença. Fiquei encostada na parede do outro lado do quarto, dando a Gloria espaço para se mover. Não queria irritá-la a ponto de ela tentar me expulsar de novo. Eu não sabia ao certo onde Carlyle estava. Bella olhou para mim ansiosamente, temendo que eu saísse pela porta e nunca mais voltasse. Tentei fazer uma expressão tranquilizadora. Estarei ali quando ela acordasse, pelo tempo que precisasse de mim. Gloria injetou analgésico no catéter. Aqui está, querida. Vai se sentir melhor agora. O obrigado de Bella não foi nem um pouco grato. Em segundos, suas pálpebras se fecharam. Isso deve funcionar, murmurou Gloria. Ela me dirigiu um olhar severo, mas mantive o foco na janela, fingindo não perceber. Ela fechou a porta silenciosamente ao sair. Corri para perto de Bella, aninhando o lado do seu rosto que não estava machucado em minha mão. Fique, a palavra saiu arrastada. Vou ficar, prometi. Ela estava quase consciente e me senti capaz de dizer a verdade. Como eu disse, enquanto isso fizer você feliz, enquanto for o melhor para você. Ela suspirou, apenas parcialmente consciente. Não é a mesma coisa. Não se preocupe com isso agora, Bella. Pode discutir comigo quando estiver acordada. Ela me lançou um tênue sorriso. Tá. Me aproximei e beijei sua têmpora. Eu te amo, sussurrei em seu ouvido. Eu também, murmurou. Ri baixinho. Eu sei. Esse era o problema. Ela lutou contra a sedação, voltando o rosto para mim, me analisando. Obrigada. De nada. Edward, ela mal conseguia pronunciar meu nome. Sim, eu aposto na Alice, murmurou. Sua expressão relaxou, conforme ela mergulhava em um estado de consciência. Enfiei o rosto na base de seu pescoço e inspirei sua essência abrasadora, desejando mais uma vez, como no início, poder sonhar com ela.